Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos começar então a nossa correção. Começando então por uma prova que estava devendo a correção, porque faltava ainda um aluno, a realizá-la. Então a P3 do nono ano de Geografia e História, do nono ano do Ensino Fundamental. Começando com Geografia então, questão 1. O gás conhecido como clorofluorcarbono, o CFC, presente em desodorantes, aerosóis, motores de geladeiras, entre outros, causa sérios danos. Seria a alternativa A, a camada de ozônio da atmosfera. 2. Apesar de ser oriundo das regiões urbanas industriais, um fenômeno causa grandes prejuízos à agricultura e também ao meio ambiente. Este fenômeno é conhecido como, seria a alternativa C, chuva ácida. 3. Responda com base no mapa abaixo as questões A e B. Tá? Qual a massa de ar influi diretamente para a queda de temperatura no Brasil na época do inverno, principalmente no sul e sudeste? Seria MPA, a massa polar atlântica. Como o fenômeno conhecido como El Niño influencia o clima no mundo todo? Tá? O El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, tá? Principalmente na época do verão, aumentando ainda mais a temperatura, aumentando a evaporação e causando consequentemente mais chuvas e bagunçando as massas de ar pelo mundo todo, fazendo com que chova a mais em regiões que eram para estar mais secas e também regiões que eram para estar recebendo chuvas acabam secando em virtude da bagunça feita no clima mundial. Tá bom? Vamos lá então para a avaliação de história. Ação alternativa que contém o nome, respectivamente, do líder nazista na Alemanha, o nome do símbolo nazista e o nome das forças de segurança nazistas. Seria a alternativa A, Adolf Hitler, Suástica, as SS, SA e Gestapo. 2. São características marcantes do nazifascismo. Seria a alternativa D, militarismo, nacionalismo e anticomunismo. A 3, dissertativas. O que defendeu Hitler em sua obra Mein Kampf? Seria a da 3. Tá? Hitler defendeu então a teoria do espaço vital alemão, o crescimento da Alemanha em detrimento de outros países, o arianismo, ou seja, a superioridade da raça ariana, o antissemitismo, o ódio a judeus, tá? O anticomunismo, o militarismo e o nacionalismo. Tá? Foram os principais pontos de defesa na obra Mein Kampf. O que foi a famosa Marcha sobre Roma, empreendida por Benito Mussolini. E qual foi o desfecho desta? Então Mussolini deu uma demonstração de força com suas camisas negras, tá? Na casa de 5 dezenas de milhares de soldados fascistas de Mussolini com as suas camisas negras, as camisas negras de Mussolini, marcharam então demonstrando força frente ao rei Vítor Emanuel III, tá? Que diante de tanta demonstração de força não teve como deixar de nomear então o Mussolini, tá? Como seu chanceler, e mais tarde ele se torna então o Dutch, o chefe supremo, tá bom? Bem, essas são as questões do nono ano, e aqui neste mesmo vídeo eu já vou corrigir, tá? A avaliação de geografia e de história do ensino médio, do primeiro ano. Bem, vamos lá, primeiro ano do ensino médio. Geografia. Ação alternativa que contém o nome correto das porções oceânicas que possuem velocidade, salinidade, temperatura e densidades próprias. Alternativa E, as correntes marinhas. Aqui já é P4, tá, gente? P4 do ensino médio. Foi feita hoje. A cenário alternativa que contém a camada da atmosfera da qual concentra 75% dos gases e 80% da umidade atmosférica, com cerca de 10 km de altitude, é a camada mais superficial da atmosfera. Alternativa E, a troposfera. Responda, diferencia tempo e clima. Tempo é uma fotografia do dia naquele momento. Como está o tempo hoje? Já está nublado, está sol, está nublado, então é naquele momento. O clima é a sucessão habitual de tempos que determina como será o clima da região. Clima tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo e por aí vai. Diferencie maritimidade e continentalidade. Bom, maritimidade é a influência da temperatura oceânica sobre o continente, tá? E a amplitude térmica, ou seja, as diferenças de temperatura são menores, porque a água, ela mantém por mais tempo a temperatura, sendo quente ou sendo fria, tá? E a continentalidade não, o continente não tem essa propriedade de segurar a temperatura. Um exemplo é a areia, Você, quando tem sol, ela está quente. Quando o sol vai embora, já esfria rapidinho. Tá? Então, a continentalidade é a amplitude térmica maior, ou seja, as diferentes temperaturas no continente são maiores do que nas regiões litorâneas por conta disso. Tá bom? Então, agora vamos para a questão de história do primeiro ano. P4. Essa aí é uma questão da PUC do Paraná. Dentre os vários reinos bárbaros que se formaram na Europa após a queda do Império Romano Ocidental, um teve grande destaque, em virtude de personagens como Clovis e Carlos Magno. O grupo germano organizador de tal reino foi o dos, alternativa D, os francos. Coque, São Paulo, questão 2. Foi o episódio em que Carlos Martel conteve o avanço
muçulmano sobre a Europa em 732. Tá? Então foi a Batalha dos Poitiers. Responda, como era o sistema feudal? Era um sistema da qual você não tinha, né, praticamente um desenvolvimento burguês, você não tinha trocas comerciais mais fortes, você tinha a igreja, né, sendo a mentalidade reinante, os reis, então, né, mais isolados em seus castelos, e os feudos seriam as fazendas, e os senhores feudais, os fazendeiros que mandavam na vida e desmandavam na vida de todos, fazendo suas próprias leis, né, como se fosse um pequeno reizinho em suas terras. Então a população vivia estagnada na Europa, né, na Idade Média, tá, sem praticamente ter um crescimento cultural, econômico, financeiro nenhum. Bom? Bem, define o papel da Igreja Católica na sociedade feudal. Como eu já disse, né, era a ideologia reinante, ela era a resposta para tudo, ela justificava o poder dos reis, tá? E também justificava, né, a posição de cada um na sociedade e cobrava o voto até de pobreza da população. Tá bom? Então é isso, tá, do nono ano, P3, e o primeiro ano, a P4. Então no próximo vídeo, que eu vou gravar 2 em seguida agora, né, por causa do tempo, eu já vou gravar então o segundo e o terceiro ano. Tá bom? Até já então.